Olá, bem-vindo ao Brasil das Gerais. No programa de hoje vamos conversar sobre inclusão. Tem também artesanato, dica culinária e muito mais. O BG está começando. Muito se tem falado sobre respeito à diversidade, pluralidade de ideias e inclusão de pessoas com deficiência na nossa sociedade. E certamente várias conquistas podem ser hoje comemoradas nesse sentido. Mas ainda falta avançar muito, seja no âmbito da inclusão escolar, profissional e da acessibilidade em geral. E a consciência e atitude de cada um de nós pode fazer a diferença. Como fazer disso uma meta individual e coletiva para o próximo ano? E como fazer de 2020 um ano mais inclusivo? Para conversar sobre isso, convidamos o sociólogo Carlos Guedes, que trabalha pela inclusão de pessoas com deficiência, a Selma Sueli Silva, que é jornalista e escritora, e mãe do Vitor Mendonça, que é também jornalista e escritor. Bem-vindos, muito obrigada pela presença. E na nossa bancada de hoje, a Clarita Gonzaga, pode levantar, Clarita, ela é coordenadora do programa educativo da Casa Fiat de Cultura. Bem-vinda, Clarita. Muito obrigada. A gente que agradece. Eu queria aproveitar que, assim, o tema do programa para dizer que a Casa Fiat, ela tem espaços bastante inclusivos e que a gente conta com a participação de todo mundo para poder indicar caminhos para a gente tornar a Casa Fiat um espaço cada vez mais inclusivo e acolhedor para todos, para todo mundo. Que maravilha. Eu queria que você contasse um pouquinho aqui, rapidinho, o que você vai ensinar pra gente hoje aqui no programa. Eu vou falar um pouquinho da nossa programação e vou ensinar para vocês como que a gente faz o cartão pop-up de Natal. Artesanal, hein? Artesanal. Pop-up são esses cartões que tem abrem, esse efeito tridimensional. Que bacana, o cartão que eu vou ensinar para vocês é este daqui. Ele é bem tranquilinho, dá para fazer em casa. Dá tempo ainda de fazer pro Natal, né? Dá tempo de fazer em casa e dá tempo de fazer pro Natal. Deixar um presente especial, né? Uma lembrancinha especial para aquela pessoa, né, querida. E deixar o convite para vocês todos irem lá participar com a gente no nosso ateliê também. Fazer os mais elaborados, mais difíceis. Delícia, até porque muitas vezes o cartão tem mais valor do que o próprio presente, com né? Certeza. A gente gosta de, né, de receber o cartão e ler ali aquela mensagem que fica guardada. E você pegar um cartão e falar, nossa, a pessoa fez pensando em mim. Isso aí não tem preço. Muito bom. Já a gente volta a conversar. Gente, como eu disse aí na abertura do programa, né, ainda se falta muito avançar em termos de inclusão, se a gente for pensar no âmbito individual e coletivo. E o que a gente tem percebido aqui ao longo do ano, quando a gente fala no assunto, é que muitas vezes as pessoas que realmente se mobilizam, se envolvem na causa, são pessoas com histórias particulares aí de inclusão na família ou de alguém próximo, para realmente aí sentir na pele e seguir adiante aí militando, né, por uma causa que ainda falta muito a se conquistar, apesar dos avanços, como eu disse no início do programa. Eu queria que cada um de vocês então contasse como que a inclusão bateu na sua porta e como é que foi, né? Como é que tem sido para cada um de vocês aí essa luta? Carlos. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Eu acho que a primeira questão ainda na adolescência ali, eu tive duas pessoas que entraram na minha vida. O Gustavo, também chamado de China, se você assistir, China, entre em contato. E a Kenecota, com pólio, e a outra, uma sedentária que ficou cadeirante. E mais tarde, na paternidade, com o nascimento do meu filho, que nasceu prematuro, teve a famosa paralisia cerebral e aquela coisa toda. Como que ele chama? João Francisco.
E aí eu me encontrei nesse mundo, né? Eu sou uma pessoa em situação de deficiência a partir do momento que eu também vivencio algumas das experiências, das barreiras que são colocadas, né? E entrar no mundo da deficiência, eu já trabalhava com algumas questões próximas, era professor e por aí vai, mas trabalhar com a deficiência foi uma possibilidade de superar o meu luto do filho que não veio, né? Foi a forma que eu encontrei de... Do filho que você esperava. Exatamente, né? Que veio diferente. Exatamente, né? E o mais interessante, para findar, né? É de que no final desse luto, o que sai é de que não tem tragédia, né? O que tem é uma possibilidade de existência bastante agradável, com bastante dificuldade, como outras crianças, e que muitas vezes aquilo que são as barreiras que nos impedem de bem viver é o que pode nos atrapalhar, né? Mas a gente vai levando. O que, né? que o João tem hoje? O João é deficiente, as consequências, né? É a deficiência física, né? Ele está com 12 anos hoje, joga bocha, joga rugby em cadeira de rodas, né? Já teve o pessoal do rugby, estuda, tem vida social, participa do mundo, né? Então, assim, quando eu vou falar do João, eu costumo dizer, entre as várias condições da existência dele, uma delas é que ele é uma pessoa com deficiência, né? Essa é uma das condições. É uma das características. Exatamente, dos lugares de pertencimento dele. Eu acho que é importante também, é um aprendizado aí que vale para todos nós, aí que estamos nesse processo também de ser mais inclusivo aí daqui para frente, passar a enxergar a pessoa como um todo, né? E Exatamente. não só a partir dessa deficiência que ela possa ter. Exatamente. Né? Eu acho que um desafio aí também. Porque é uma pessoa, antes de ser um portador, né? Como eu porto o celular, a gente não porta, né? Nada, né? Isso, né? Ele é uma pessoa, né? Então ele tem uma pluralidade de experiências. Tem uma história ali. Isso. Né? Exatamente. Que tem a deficiência entre outros elas. Desafios, né? E todos nós temos diferenças e desafios. Exato. E com você, Sueli, como é que foi? Conta pra gente. Selma, né? Selma, Sueli. Eu sou de uma geração em que a gente não tinha colegas em sala, que você não olhava e falava assim, aquele tem síndrome de Down. Eu não me lembro disso não, embora na minha infância eu me lembre da paralisia infantil, que era poliomielite. E me chamava a atenção, e quando eu fui crescendo, eu falei assim, poxa, é tão difícil uma pessoa não conseguir andar. Me chamava muita atenção e hoje eu observo com tristeza que está voltando, né, a possibilidade da poliomielite, que tinha ficado lá na minha infância. Muita gente está se descuidando da vacinação, da vacina, né? Fico muito triste. Pois bem, continuei meu caminho como jornalista, comecei a conhecer esse mundo da diferença, a gente não se percebe em alguns preconceitos, a gente não se percebe em alguma coisa, uma palavra que eu aprendi com a inclusão, que foi o capacitismo, a gente não percebe que às vezes o coitadinho, que gracinho, ai, bochechudinho. A infantilização, né? É capacitismo também, é desconsiderar a potencialidade da pessoa com deficiência. Exatamente. E aí, um belo dia, tive o meu filho perfeito, porque o filho da gente é o filho perfeito. E debrucei o olhar sobre esse menino e percebi desde cedo que tinha muita coisa diferente. Mas aqui no Brasil, quando o menino é muito inteligente, fala assim, mãe, que é isso, você tirou a sorte grande. Mas eu percebia que tudo para mais ou para menos é complicado. Quando ele entrou no ensino fundamental, evidenciou-se uma dificuldade de socialização e aí começaram umas crises. Eu continuei, a despeito de todo mundo falar assim, você está procurando chifre em cabeça de cavalo, pelo em ovo, aquelas coisas todas. Mãe, mãe, espera, cada uma de um jeito. É mais primeiro filho, né, que a gente não tem muita base de comparação. E aí começam também assim as culpas. Olha, você tem que educar melhor, ele é muito mimado, ele é filho único, isso e aquilo. E eu sabia que não, porque eu conhecia qual que era o entorno. Continuei e comecei a acelerar o meu processo de busca, porque eu tinha muito receio da adolescência. E aí, quando veio o diagnóstico, o Victor já estava com 11 anos. De autismo?
Aí veio o diagnóstico de autismo, à época ainda síndrome de Asperger. Que é um autismo mais leve. Mais leve, porque foi em 2008. Em 2013, passou-se a considerar tudo transtorno do espectro do autismo. Então, dentro desse espectro que vai do severo ao leve, que é o grau 3, que era o grau do Victor. E nesse autismo leve, as pessoas ainda acham também que você saiu ganhando. Nossa, muito inteligente. E você vê dentro de casa as mesmas, porque é um cérebro neurodivergente. Ele faz as sinapses, as conexões de maneira diferente, precisa de estímulos diferentes, precisa de aprendizado diferente. E aí foi uma nova descoberta. Eu já tinha começado a inclusão do Victor antes de saber o diagnóstico. E nesse andar, eu me voltei, embora continuasse trabalhando fora, eu me voltei muito para entender, para jogar o quê? Luz nas habilidades do Victor, né? E ajudá-lo nas características limitantes. Ok. E aí, quando o Victor saiu do ensino médio, ele me veio com uma surpresa muito grande, que ele falou assim: mamãe, ele até vai me corrigir, que ele sempre me cutuca. Poxa, eu já tinha te tentado falar de várias maneiras, você não entendeu indireta, então vou ser bem claro. Todo mundo fica analisando o peso que eu sou para você. Ninguém imagina o peso que você pode ser para mim. Acho melhor você procurar um psiquiatra. Olha! E eu procurei, o meu diagnóstico veio também dentro do espectro autismo. Você se descobriu também em 2016. Dentro do espectro, já adulta, em outra fase da vida. E aí começou a entender algumas dificuldades que você teve aí na sua trajetória? Final de ano, para mim, era um terror. Patrícia, eu amo as luzes da cidade, mas eu nunca fui à Praça da Liberdade, porque só de eu pensar num tanto de gente, eu não me via. Comprar presente era um horror para mim. Eu ficava torcendo pro 13º, sair bem antes, porque eu já era daquelas que em setembro já começava a pensar em comprar alguma coisa, porque eu tinha pavor dessa muvuca do fim do ano. E aí fez sentido, eu entendi porque. Não é que eu não gostasse de Natal, eu não dava conta daquilo. Muita coisa fez sentido na minha vida. Mas com a descoberta do meu filho, com esse presente de abrir esse mundo do diferente, né, das alternativas, eu descobri também que as mães de filhos típicos ganham. Quando o filho dito atípico está com o filho dela, porque eu sou muito melhor hoje, Patrícia. A gente aprende de gerenciamento de conflitos, a gente aprende de olhar o mundo com todas as suas possibilidades. Então, o mundo da inclusão me foi apresentado por esse cara que hoje eu admiro para além de ser meu filho. Olha só, Victor, que chique! Conta um pouquinho pra gente aí dessa trajetória sua. Que bonitinho, eu também te admiro muito para além de ser minha mãe, como profissional que você é, como a pessoa que você é. Obrigada. A primeira coisa que eu queria pontuar é, na verdade, a minha mãe fala muito de mim, então eu também vou falar muito dela. Abafa o caso, né, mamãe? Abafa o caso. Olha lá. Mas, na minha família existem vários casos de autismo, porque o autismo tem um forte caráter genético, né? E esse fenótipo do autismo vem da família, que é esse traço autístico vem da família da minha mãe. Minha mãe é autista e eu acabei sendo autista também. Então eu falo que eu não sou muito parâmetro, porque eu já aprendi a conviver num ambiente de pessoas que eram diferentes. Às vezes muito rígidas, que ninguém entendia, que às vezes estavam muito bem e pareciam, quase confundia com dupla personalidade, né, que explodia do nada, tentavam se encaixar e tinham dificuldades na socialização, na comunicação. Mas o que eu queria dizer mesmo é que a gente geralmente liga a deficiência como se o contrário de deficiência fosse eficiência, né? E na realidade o contrário de eficiência é ineficiência. A deficiência, ela não é uma característica da pessoa que esbarra numa barreira do ambiente, que pode ser uma barreira atitudinal, nem sempre é uma barreira física, e que gera um prejuízo na vida funcional da pessoa, né? Então, eu percebi isso muito na minha família. A gente tinha muito... E percebi isso comigo, parece que veio mais intenso, né, mamãe? Foi. Eu sempre puxo na minha mãe, né? Porque eu sempre senti que eu tinha muito o que dizer ao mundo, mas eu não sabia expressar muito bem. Isso me gerava uma angústia muito forte. Me trazia crises nervosas, crises de ansiedade. E aos poucos eu fui aprendendo a trabalhar isso. Hoje sou um comunicador
e tudo mais. Você fez faculdade, se formou, né, Sim, Vitor? agora estou no mestrado, passei no mestrado em segundo lugar geral pela comunicação social, que é justamente o item nevrálgico para um autista, né? E vou me trabalhando nessas dificuldades. Então a deficiência para mim ela veio como um convite para entender primeiro que eu podia ser diferente, que como diria a Sônia Pessoa, né, que é uma pessoa que eu admiro muito, uma professora universitária, jornalista. Ela é mesmo. Tudo bem ser diferente, tudo bem você ter um tempo diferente para perceber e assimilar as coisas. Uhum. Então, eu percebi que esse cérebro neurodivergente me trazia muitos desafios, sim, mas eu não vejo o autismo como doença, eu faço parte de uma corrente que vê o autismo como uma maneira diferente de sentir e perceber o mundo. Isso traz consequências, tanto positivas quanto negativas. Mas, como tudo na vida, traz consequências, né? E você fez também disso, né, além de uma profissão, né, de ser um comunicador, se formar como comunicador, também um portal de informações para todos nós, né? Você tem um projeto aí que eu queria que você contasse um pouquinho do seu blog e que virou livro também, né, Vitor? Sim, já estou indo para o meu 6º livro, né? Que eu comecei escrevendo porque eu queria me expressar de alguma forma. E eu não conseguia expressar por meio de uma fala muito articulada. Então eu comecei a escrevi meus sentimentos. Quando eu lancei meu primeiro livro, Outro Olhar, a primeira tiragem dele se esgotou em 2 dias. Nossa. E eu fiquei muito surpreso com isso, porque eu percebi que podia ajudar outros autistas, familiares, profissionais da saúde, da educação. Então eu percebi que eu podia mais. Aí eu podia ajudar muita gente com o meu trabalho. Aí eu lancei o canal, inicialmente um canal no YouTube, Mundo Asperger, que agora passou para Mundo Autista, o nome, que hoje é um portal com blog, com Instagram, com Face e tudo mais, né? Em que eu e a minha mãe compartilhamos vivências com pessoas que vivenciam o autismo e a questão da inclusão como um todo, né, que a gente abriu nesse leque, mas que também somos jornalistas, né? Então nós entrevistamos pessoas, especialistas, entrevistamos outras pessoas com deficiência. Levando um pouquinho desse mundo aí para outras pessoas, né? A gente poder entender aí com mais clareza, né? Com mais sensibilidade também o dia a dia. E o interessante, Patrícia, é que eu pude, à medida que eu fui me dizendo nesse mundo da inclusão, eu pude perceber que a inclusão, na verdade, ela é uma consequência do humanismo. Tanto que meu próximo livro, meu 6º livro, que eu vou lançar dia 6 de fevereiro de 2020, né? Ele é um livro que trata sobre o humanismo, sobre um filósofo japonês chamado Daisaku Ikeda, e ele não tem diretamente ligação com o autismo ou com a inclusão. Mas, na verdade, a inclusão, essa palavra só existe porque pressupõe uma exclusão, né? Então a gente tem que pensar em olhar para o outro, em prezar o outro. E quando você preza o outro, preza a dignidade na vida inerente a cada ser humano, você acaba sendo inclusivo, porque a inclusão é para todos, né? É isso aí. Você tá com um livro para mostrar, algum dos livros aí, Vitor? Esse é Outro Olhar. Esse eu conheço. Esse aí da outra vez que você veio no programa, né? Sim. Já tem um tempinho bom. Você já tinha esse livro. Esse aqui. Fadas e Bruxos, isso. Que é um livro que ele é mais engraçado, né? Como a gente mais infantil, esse aqui? Infanto-juvenil. E é engraçado como a gente vai se desenvolvendo, porque eu pude trabalhar de uma maneira... Falam que autista não tem dificuldade com imaginação, com metáforas, com questões assim. Mas eu fui me desenvolvendo e buscando aprender isso justamente porque era meu ponto mais fraco. E aí eu criei esse livro que é uma história de realismo fantástico, um conto de fadas, né, por dizer assim, que trabalha com valores como a cooperação em vez da competição, a questão da identidade, da diversidade, que são valores muito ricos no universo da inclusão, mas que não são... diretamente ligados à inclusão no sentido literal, né? E tão importantes aí de serem difundidos para crianças, adolescentes, né? O quanto antes a gente puder falar sobre as diferenças, né? Eu acho que hoje grande parte das escolas já estão aí nessa corrente realmente de não só trabalhar com crianças aí com algum tipo de deficiência, mas de falar sobre para os outros alunos, né? Já crescerem aí com essa consciência aí mais plural, mais diversa. E vamos mostrar esse livro também. Posso só... Claro, completar? Finalizar com esse livro aqui,
que chama Neurodivergência. Você falando da questão da escola, eu tenho... esse livro foi uma ideia de um professor de faculdade que eu tive, um pós-doutor em jornalismo científico, Maurício Guilherme Silva Júnior, que é maravilhoso, assim, e ele falou assim, Victão, que ele chama de Victão, né? Victão, na verdade. Seu hiperfoco de pesquisa não é brincadeira, não. Não vou fazer só um artigo para finalizar o curso, não. Vamos fazer um livro jornalístico acadêmico. E daí surgiu esse livro que tem entrevistas com profissionais, com autistas, com familiares, que tem uma visão de vanguarda, que entendem o autismo na contemporaneidade, com base nas evidências científicas, mas que também tem uma visão de como o autismo será daqui a alguns anos, né? Como a gente tem essa visão. Ô, Selma, realmente aí tem que ter muito orgulho, viu? Que bacana. Patrícia. Depois eu quero ver com calma o livro. Deixa eu só chamar um rápido intervalo, que nosso tempinho já estourou, e no próximo bloco quero conversar também mais um pouquinho com a Clarita, né, que vai nos contar aí sobre essa oficina tão bacana de cartões artesanais e do presépio colaborativo que está aí em cartaz na Casa Fiat. Também um ótimo convite para todo mundo. A gente volta já já. Brasil das Gerais está de volta e agora eu queria chamar uma reportagem do nosso departamento de jornalismo sobre a Casa Fiat de Cultura, já que a gente está com a Clarita aqui hoje no estúdio. E além dessa oficina tão bacana aí de cartões de Natal, eles foram em loco conhecer o presépio colaborativo, que já é uma ação feita aí desde 2015. Exato. Na Casa Fiat, que é um presépio construído aí a várias mãos. Olha só. Cada material exposto mostra uma preocupação que nós devemos ter com o futuro do planeta. Então nós começamos pelo papel, que foi nossa primeira edição, o papel branco, que tem tudo a ver com os artistas, com os pensamentos, com as intenções e com os projetos, né? O papelão, que foi outro material que sempre muito bem-vindo para nós, ele tende a continuar, ele é expressivo para a economia, tudo se embala, e como ele protege, é macio, é quente, é bom de se trabalhar, a gente imaginou que ele podia ser a família. Além das 6 peças principais, toda a decoração da exposição foi feita com a ajuda de pessoas que participaram das oficinas. Além do presépio, que vai do dia 11 a 22 de dezembro, os visitantes poderão criar cartões de Natal especiais. A mensagem fica, a princípio, com os colaboradores, não é? Que podem vir, doarem o que eles têm de mais precioso, que é o seu tempo e as suas intenções, certo? E para o grande público, eu acredito que é uma reflexão. Hoje, com tantas oportunidades, com tantas compras, com tantas coisas, se você realmente precisa de tudo isso para continuar tendo uma vida tranquila, de paz e feliz. Que bacana, gente. Léo Piló é maravilhoso, um artista aí de vanguarda, como bem disse aí o Vitor no bloco passado, né? Se antecipou aí a essa questão da sustentabilidade, quanto pouco se falava no assunto, sim, né, Clarita? Sim. E tem feito esse trabalho maravilhoso com vocês também, de levar resíduos e outros materiais recicláveis para a criação não só do presépio, como de outros tipos aí de materiais, de oficinas. Sim, sim, são 5 né? anos como o próprio já, cartão. Né? São 5 anos já de presépio colaborativo e o Léo foi escolhido justamente por isso, porque ele já tem uma atuação forte nessa área de trabalhar o que a gente chama de lixo no que a gente chama de arte. Resíduo, né? Não ele sempre corrige a gente. Não é lixo, é resíduo. A minha menina que me corrige. Isso mesmo, isso mesmo. Mas é isso, assim, ele mostra possibilidades para que a gente dê novos usos para esses resíduos, né? Essa atividade, né? Esse ateliê foi pensado a partir do presépio. A gente sempre faz o ateliê de cartões de Natal. Esse ano a gente está trabalhando com a técnica do pop-up,
que é essa técnica onde, quando você abre o cartão, a imagem salta, né? Ela se tridimensionaliza. Criança adora, né? Adora, fica encantado. Isso. Não, e tem uma coisa de mágica, né? No pop-up tem uma coisa de mágica que você... Né? E aí as crianças ficam encantadas. Vamos fazer de novo. Vamos lá. Gostou. Tcharam! Arrasou, né? Quando a gente pisca, 2020 já chegou. Isso mesmo. Então, assim, as crianças ficam encantadas, os adultos se envolvem muito e nós temos várias possibilidades. Nós temos desde possibilidades mais complexas até possibilidades mais simples. O que eu vou ensinar para vocês hoje é bem simples, pode ser feito em casa, tranquilamente. Para quem nunca fez. Vocês vão ver que é bem simples, é bem tranquilinho. Vocês vão precisar de uma folha de papel A4 colorida e uma folha de papel A5 colorida. O que é uma folha de papel A4? O que é uma folha de papel A5? Uma folha de papel A4 é uma folha de papel do tamanho que a gente usa nos trabalhos escolares. Nas impressoras. Tá? Nas impressoras e tal. O A5 é a metade dela. Tá bom? Isso. Então nós temos aqui uma base colorida, A4, né? E um outro papel A5. Nesse caso eu escolhi com essa estampa de anjinhos porque eu achei muito fofa, tá bom? E nós temos esse molde. Tudo parte de um triângulo. Tudo começa com um triângulo. E aí, tá dando pra ver é uma direitinho? Árvore de Natal, tá. Né? É uma árvore de Natal. Se a gente vira, se a gente dobra assim no meio, né? Aí fica meio triângulo, tá? Certo. Então primeiro a gente faz o traço do triângulo e depois a gente dobra ao meio e faz as marcações dos cortes, tá? De forma que o corte vai se repetir do outro lado. Quando a gente abre, onde o traço tá inteiro, né? Tá contínuo, é para fazer corte. Onde o traço tá pontilhado, é para fazer dobra. Tá certo. Tá bom? E aí vamos aqui aplicar isso no papelzinho que eu deixei preparado. Decorado. Eu fiz um traço bem forte, eu não sei se tá dando pra ver da televisão. É um papel mais grossinho esse, né? É um papel mais grossinho, o papel do interior é bom ser mais encorpado para que ele se sustente, né? Mais na hora firme. que ele saltar, ele se sustente. É fácil de achar um papel desse? É só você pedir um papel de gramatura mais alta, qualquer papelaria mesmo. você encontra. Papelaria comum você encontra. Eu quero um papel mais durinho. Eu não precisa nem falar gramatura, não precisa nem usar esses termos mais técnicos. E a gente pode pegar também mais durinho. em revistas, tem revistas que tem papel mais encorpado, se você gosta de um desenho, de uma ilustração. Vamos aproveitar, Podemos aproveitar revistas, podemos aproveitar aquele papel de embrulho bonito que você ganhou no presente do ano passado, não teve coragem de jogar fora, gente, né? Aí já tem um uso para ele também. Sensacional. Eu fiz um traço mais marcado para as pessoas poderem enxergar, mas o ideal é que esse traço seja bem leve para não interferir no desenho, né? Eu já deixei pré-cortado. Então a gente faz aquela marcaçãozinha, faz as dobras primeiro, então eu fiz as dobras do centro e das laterais primeiro. E aí que vem a mágica. Nos lugares dos cortes, eu já deixei pré-cortado, né? Nos lugares dos cortes, nós vamos dar um segundo corte, de forma que a gente vai ter um espaço entre uma camadinha e a outra, tá? Vamos lá. Vou fazer rapidinho, mas tá dando pra entender, não tá? Tá sim. Então tá ok. Já fez muito cartão lá, Clarita? Bastante. Muito. Já pegou a manha? Já peguei a manha. E assim, mesmo antes de trabalhar com mediação, a minha avó era artesã. Você sempre gostou de trabalho de artesanato? Eu sempre trabalhei com artesanato. E é uma terapia, não é, gente? Nesse fim de ano aí que todo mundo fica tão corrido, tão estressado, né, gente? Como bem disse também aqui a Selma, essa muvuca de fim de ano que enlouquece a todos nós, né? Isso. Então é uma forma também de parar, de respirar, né? De voltar pra dentro. Então ele vira uma redinha, tá vendo? Uma coisa só. Vira uma redinha, você consegue ver o que tá atrás. Eu aconselho fazer com cola, mas eu fiz com a fita dupla face, pra andar um pouquinho mais rápido, porque a cola tem que esperar secar, né, e tal, e aí... Pôs a fita aí. Pus a fita só pra gente poder acelerar o processo. Atrás do papel. Tá bom? Mas a cola dá mais certo, porque se você pôs em volta fazer um do desenho ajuste e nas pontas. E tal. Eu vou mostrar onde que a gente coloca. Peraí. Deixa eu só acabar de tirar. Vitor tem a manha também, Vitor, de trabalhos manuais?
Infelizmente não, é uma parte que eu fiquei devendo por causa da coordenação motora. Mas uma coisa que me ajudou bastante foi a arte-terapia. Sim. Então esse meu novo livro, Entre Fadas e Bruxos, por exemplo, eu fiz as ilustrações de maneira... E do 10 anos depois, que eu coescrevi com a minha mãe também. São ilustrações abstratas, que são uma catarse do meu sentimento. Não tem tanta preocupação com a técnica, mas ainda assim tem uma estética, né? Tem uma lógica e talvez uma beleza, mas que não é uma beleza padrão e que provoca reações das pessoas. Eu gosto muito quando as pessoas elas enxergam as coisas, cada uma pelo seu ponto de vista, pela sua ótica. E a arte tem esse poder, né? Realmente, de ser única. Ô, Victor, mas eu vou te falar uma coisa, viu? Nunca é tarde para começar. E outra coisa, nós temos recebido várias escolas inclusivas com alguns alunos do aspecto, né, do espectro autista, com várias deficiências, vários tipos de necessidades específicas que a gente chama lá, mas com vários que estão dentro do espectro autista, e eles se dão muito bem no ateliê, porque toda visita tem uma atividade prática. E eles surpreendem no ateliê. Clarita, tá é como eu falei, justamente por ser o ponto mais difícil, um dos pontos difíceis para a pessoa com autismo é que a gente tem que procurar se desenvolver neles também, Exato. né? Então é uma meta para o futuro. Quem sabe um dia eu tô lá com você. Fica o convite, Vamos lá, já. Vamos lá. Até domingo tem ateliê de cartão de Natal. O ano que vem Ainda já dá começam tempo. com outros ateliês. Sempre tem atividade. Vamos lá. Vamos Ó, lá. então vamos lá. Essa é a frente, né? No verso a gente passa a cola nas laterais, na base e na lateral do triângulo. Tá dando pra ver? Tá dando pra ver. Tá? Ok. E aí, por isso que a cola é legal, porque se você errar, você consegue mudar de lugar. Se eu errar aqui, eu errei. Encaixa. Aí a gente encaixa no centro, né? A gente já marcou o centro. Deixa eu só mostrar que a gente já marcou o centro da base também, tá? Com a dobra. A dobra. E aí encaixa dobra com dobra. Encaixa dobra com dobra. Colou. Aí a gente fecha. E quando a gente abre, a mágica acontece. Ah, muito tá vendo? Que delícia. Todo mundo pode fazer em casa, super simples. Adorei. E personalizado, você... né, gente? Você dá um cartão aí que é único, que ninguém vai ter igual. E é uma questão de entender a lógica. Depois que você entende a lógica, você pode criar as suas próprias formas. Você não precisa usar essas formas pré-fabricadas, né? Maravilha. E tá em tempo, então, para todo mundo que gostou. Com certeza. Se você quiser fazer o convite de uma vez? Sim. Posso fazer os convites gerais? Pode, todos? fica à vontade. Então, até 1º de março, a gente tem a exposição Percorso Italiani, 120 anos de história na Casa Fiat de Cultura, que fala da imigração italiana para América Latina, Brasil e Minas Gerais nos últimos 120 anos. Até o dia 5, todo mundo pode visitar o nosso presépio colaborativo, que lá tá lindo, pronto. E você ainda tem a possibilidade de participar, porque a gente deixou algumas palavras-chave lá, que podem ser coladas nas estrelas. Cada um coloca a sua intenção no presépio, escolhe né? sua intenção para 2020 e deixa lá a sua marca. E até o próximo domingo, nós temos o ateliê de cartão de Natal em 3 entradas, tá? Às 10h30, às 14h e às 16h. Maravilha. Ok? E você quer falar alguma coisa com o pessoal aqui sobre nossa conversa de hoje? Também fica à vontade. Eu queria puxar a fala do Victor e queria contar um pouquinho da minha experiência também. Eu convivi com pessoas com necessidades específicas a minha vida inteira, na escola, na família, a minha vida toda. Mas não era um assunto para o qual eu dava a devida importância, assim, meu olhar não estava voltado para ele, tá? Especificamente para isso. E aí em 2014, eu ainda era mediadora de galeria, eu ainda não estava na coordenação do programa educativo, e nós recebemos um grupo de cegos. A gente estava com uma exposição de barroco, arte barroca italiana e arte barroca brasileira. E recebemos um grupo de cegos e fizemos aquela visita padrão. Olha só as palavras que eles estão usando. Nós escolhemos as peças-chave para fazer as audiodescrições. Nós escolhemos as peças que eles poderiam tocar para fazer a experimentação tátil. E aí eu fiz aquele circuito, audiodescrição, experimentação tátil, beleza, vamos embora. E aí um deles virou e falou: não, mas a gente queria que você desse um giro com a gente nas galerias para a gente entender como que as peças estão dispostas.
E aí caiu uma ficha na hora que eu acho que eu devo ter ficado uns 3 segundos muda, assim. Falei, gente, nós estamos pressupondo não só as necessidades, mas o desejo do outro. É a dificuldade de se colocar realmente Exato. no lugar do outro, né? Exatamente. Ou seja, a empatia também é uma das palavras-chave aí, Com certeza. né? Para quem quer entrar, né, nessa corrente, nesse avanço. Isso mudou a minha perspectiva e está ajudando a construir um pouco do nosso núcleo de acessibilidade e inclusão. Nós temos um núcleo de acessibilidade e inclusão no Educativo da Casa Fiat Cultura. Isso mudou um pouco a minha perspectiva, tanto quanto a questão da deficiência, quanto em relação à questão da inclusão. Eu acho que hoje em dia a gente tenta olhar para a pessoa com qualquer necessidade específica, não pela falta, não pelo que falta a ela. Falta a audição, falta o olhar, falta... Não, vamos pensar que essa pessoa interage com o mundo e percebe o mundo de uma forma diferente da minha. E ela pode nos oferecer novas perspectivas. Que lindo. Então a gente aprende demais com esse público. É isso Por aí. isso que naquela minha fala inicial eu falei que o diálogo é importantíssimo e a presença das pessoas com essas necessidades específicas dentro dos equipamentos culturais, não só da Casa Fiat Cultura, mas de todos os equipamentos culturais, é muito importante para que vocês nos ensinem. Maravilha, falou bem, né, Carlos? Aí. Muito. Que empatia caminha junto com a inclusão, né? Eu participo de um grupo na UFMG que chama Afetos, Acessibilidade, Comunicação e Vulnerabilidades, né? Coordenado inclusive pela Sônia Pessoa, que já foi chamada aqui. Que é mãe do Pedro também, mãe do Pedro. né? Também é uma criança aí que cresceu Isso. com suas deficiências, mas com suas belezas, Virtudes, seus né? ensinamentos, né? Que a gente acompanha aí pelas redes sociais da Sônia Pessoa. Isso. Quem ainda não viu, recomendo. Muito lindo. E tem uma questão fundamental, né? É que, quando você faz a pergunta assim, o que a gente pode fazer individualmente e coletivamente, né? Eu acho que a primeira questão é a possibilidade do bom encontro, né? Uma disponibilidade para o bom encontro, né? Nesse tempo tão atribulado, Individualista, confuso, muitas vezes, a gente pouco se prepara para bons encontros, né? A gente passa pelos lugares, né? E aí então a gente não tem a possibilidade de estar com o outro, né? Que é aquilo que Clarita falava, né? Sobre eu determinar aquilo que eu desejo alheio, né? Quando a gente tem a possibilidade do bom encontro, né? Vai aparecer conflito, ainda bem que vai aparecer conflito, é por isso que a gente precisa da mediação de conflitos, né? Mas o bom encontro pressupõe essa possibilidade da conversação, essa possibilidade de se afetar, né? De ter o sentido, sentir estar ali, né? E isso não se faz só em relação à pessoa com deficiência, né? Isso faz com outras minorias, pessoas negras, trans, LGBTs, idosos, crianças, né? Com outros grupos também, né? Então, eu acho que me parece ainda, né, que nessa aceleração que nós estamos, né, que também tem suas virtudes, ela é extremamente agradável, né? Um contato telefônico que há 20 anos atrás você demorava, porque você tinha que ter a ficha, você tinha que ter o orelhão, né? As pessoas muitas vezes quando eu vou passar um filme que tem um orelhão, eu tenho que parar o filme e explicar, gente, isso é um orelhão, funciona com ficha, você tinha que ir na loja comprar aquela coisa toda. Tinha fila, né? Tinha fila, exatamente, né? E então, assim, por um lado, essa aceleração é muito positiva, né? Por outro lado, ela nos impede o gostar estético. A Clarita está aqui falando sobre esse equipamento cultural, né? Quando você vai a um espaço como esse, se você for correndo, você não se deleita, né? Você não tem o prazer, a fruição do gostoso, né? Que é o belo, né? O feio, né? Se você não tem isso, né? E a mesma questão está colocada na relação com o outro, né? Mais uma vez, essa ideia de que nós vamos ter relações harmônicas, boazinhas, né? Aquela coisa toda, não é disso que se trata, né? Encontrar com o outro é encontrar conflito, é encontrar diferença, mas é nessa diferença que a gente estabelece relação, né? É nesse contato com o outro que a gente encontra o belo, que a gente encontra a virtude, que a gente encontra a justiça em alguns momentos, né? E que me parecem que é o tema central da inclusão, né? O tema central da inclusão a gente pode acelerar? Pode. A gente pode
ser inovador? Pode. A gente pode uma infinidade de questões. A questão fundamental é que a gente não pode deixar ninguém para trás. Nossa, né? falou tudo. Nossa, Carlos, eu vou ter que encerrar o bloco, porque a gente tem que chamar mais um rápido intervalo rapidinho, mas vou encerrar com essa reflexão, porque a gente ainda volta a conversar sobre inclusão no terceiro bloco. Ainda dá tempo de você de casa também mandar a sua pergunta, seu comentário ou sua história para contar. Também está gostando do programa? Compartilha com a gente, porque no próximo bloco tem mais. Estamos de volta conversando hoje sobre inclusão. E o defensor público Luiz Renato Areias, que é nosso parceiro e militante importante aí nessa causa, mandou uma mensagem para a gente muito legal sobre a criação do Fórum Permanente de Discussão, um espaço importantíssimo aí para que a gente possa continuar avançando aí nesse assunto. Olha só. Olá, pessoal do Brasil das Gerais. Um abraço para a Patrícia e todos os telespectadores. Estou aqui em descanso na cidade de Fama, Minas Gerais, e infelizmente não pude estar no programa para falar um pouco sobre educação inclusiva, mas as notícias são boas. No último mês de novembro nós lançamos o Fórum Permanente da Educação Inclusiva, coordenado pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. Essa é uma iniciativa inédita em Minas Gerais, no Brasil todo, e a intenção é a gente fazer os direitos da pessoa com deficiência, notadamente em relação à inclusão escolar. Nós teremos 3 comissões principais: a Comissão das Escolas Particulares, a Comissão das Escolas Públicas e a Comissão das Escolas Especiais. E dentro de cada comissão a gente terá tanto a Defensoria e o Ministério Público coordenando as atividades, mas representantes das famílias, das escolas, do poder público, do poder privado, enfim, da UAB, a Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal, a Secretaria de Educação e todas as pautas da pessoa com deficiência, os conselhos da pessoa com deficiência, as associações de defesa das pessoas com deficiência. E sempre na reunião pública aberta a todo mundo, nós teremos várias discussões onde cada um vai ter voz e voz para tentar a gente resolver todas as questões da educação inclusiva. Deixo meu abraço a todos vocês e fiquem com Deus. Forte abraço. Um abraço para você também, Renato, para o Rafael, seu filho, né? Ele tem um filho também que tem autismo, né? E como a gente disse aqui no começo do programa, o que despertou ele a entrar nessa luta, e ele conseguiu aliar a sua profissão, a sua vida pessoal, tem feito um trabalho belíssimo aí nessa área e inspirador, né? Que isso possa também realmente abrir portas, motivar muita gente, né? E muitas escolas e parceiros a realmente praticarem e não só falarem que fazem, né? Praticarem no seu dia a dia a inclusão. Eu acho que a questão da inclusão, né, no ambiente escolar, né, se diz muito, mas nós não fomos preparados, mais uma vez, é um problema de disposição, né? Da disposição por fazer as perguntas necessárias. Pergunta pedagógica, né? Assim, na formação, né, da docência, o que se aprende são os elementos gerais de como fazer uma pergunta, de como introduzir um problema, né? O processo, então, da interação de sala de aula, o processo de interação pedagógico, ele passa por esses mecanismos de retomar as premissas que estão colocadas e colocá-las em prática no cotidiano. Exatamente. Então, se você está lá ensinando química, precisa fazer as coligações, aquelas coisas. Tem um aluno cego, por exemplo, em sala de aula, por que não fazer bolinhas com canudinhos ou com palitinhos para fazer a demonstração tátil daquele efeito, né? Carlos, eu penso que jogar luz nas pessoas com deficiências, isso está nos trazendo a nós, como sociedade, a questionar várias máximas que a gente tinha, que a gente tem que repensar diante disso que você está falando. Se você olhar o ser humano,
Você não precisa pensar em mais nada. Ah, mas eu não fui capacitado, ou eu não sei, ou como é que eu faço? Se você olhar o ser humano, você vai olhar. Eu estou em contato com Patrícia, como que a gente pode estabelecer o diálogo? Como é que eu posso complementar algo da Patrícia, como é que ela vai complementar algo meu? Então, o professor, eu entendo todas as dificuldades, mas entendo também que eu e o Victor temos essa experiência que no final de tudo, na nossa vivência escolar, tanto minha quanto dele, quem fez efetivamente a diferença foi o ser humano. Aquele ser humano que se afeta pelo amor, não o amor de meu aluninho bonitinho, mas sim pelo aquele amor que dá sangue no olho para lutar, para pesquisar, para saber. Eu e o Victor acabamos escrevendo uma frase a 4 mãos, que é: a lei abre a porta. O afeto convida a entrar. Mas é o amor que faz permanecer. E esse amor que movimenta a gente, não é esse amor piegas, não. Esse amor que movimenta a gente, que dá brilho nos olhos para a gente seguir em frente, buscar a capacitação. Então você observe, numa sala de aula, eu fiquei menstruada aos 11 anos. Você acha mesmo que enquanto eu estava menstruada, eu tinha a mesma condição de fazer uma prova, de prestar atenção numa aula? Eu, uma menina de 11 anos tentando se entender do que outro, eu tinha que ter sido olhada naquela necessidade específica naquele momento. O adolescente, jovenzinho que está tentando entender o que está acontecendo com o corpo dele. Ops, aconteceu uma coisa aqui que eu não pensei e está acontecendo. Ele tem a mesma condição do que o coleguinha que está em outras vibes. Então, Selma, mas são 40 alunos. Ok, mas a nova era te diz, são 40 vidas. E hoje a gente precisa entender que a gente não está sozinho. Então tem a professora, tem a mediadora, tem a sala que eu chamo de AE, que é o de apoio, tem a família que tem que ser convidada à escola novamente e tem o próprio sujeito para se dizer. Então, por exemplo, eu aqui estou olhando o filho do Carlos, o João Francisco. Não sei nada do João Francisco, a experiência dele é diferente da minha. Se eu quiser caminhar até ele, eu vou me levantar e vou andar. Se ele quiser caminhar até a mim, ele vai movimentar a cadeira de rodas. Como é que eu posso entender o João? Relacionando com o João. João, dá um tchauzinho aqui pra gente. É o João, filho do Carlos, que lindo. Então, na escola, na vida, no ônibus, em casa, é esse olhar que se debruça sobre o ser humano que faz toda a diferença. Mas o que a gente faz? Nossa, aquele cara ali é surdo, não vou nem chegar perto, eu não sei como é que eu vou comunicar. As pessoas têm receio. Não sei como é que eu vou comunicar. Se permita que o outro vai arrumar um jeito de se dizer a você. Mas se permita inclusive não saber. Não vá cheio de certeza. É muito necessário que a gente pense que a inclusão é para todos, é para a sociedade toda, e é um convite a esse encontro que o Carlos falou. É prezar o outro. Quem que é esse outro? É aquele que agora está à minha frente. São os telespectadores, são vocês que estão aqui, é a Clarita que enriqueceu o nosso diálogo. E quando a ficha da Clarita caiu como? Quando a Clarita percebeu. Essas pessoas não precisam da Clarita que sabe uma série de coisas que vai escolher por elas. Essas pessoas precisam de uma Clarita mediadora que vai falar assim: como que eu posso te ajudar? Exato. Eu tenho para te oferecer isso, isso, isso. Como é que é aquela frase, Clarita? Nada sobre nós sem nós. Porque essa frase fala tudo, né? É também um aspecto, por exemplo, por que o Victor se desenvolveu dessa maneira? Porque eu, como mãe, fui me fazendo com o Victor. Então, ele me ensinou muita coisa. O aprendizado, a questão de mestre e discípulo, é uma questão de unicidade mesmo. Você é mestre ao mesmo tempo que você é discípulo. São os dois lados, né? São os dois lados ao mesmo tempo, né? Então, a gente não dá para saber quem é que ensina e quem é que aprende, né? Eu não era uma mãe com fórmulas para o Victor. Eu era uma mãe que estava aprendendo sobre o Victor, que juntos a gente construiu uma realidade. Outra coisa que mãe fala: se eu pudesse, eu tirava toda a dificuldade do meu filho, todo o sofrimento, as doenças eu queria que viessem para mim. Aí você está dizendo, na verdade, assim: se eu pudesse, o meu filho não cresceria, porque o crescimento vem do obstáculo, você tem que ensinar seu filho a lidar com aquele obstáculo. Então, a minha vida e do Victor, as pessoas veem assim e falam assim: mas autismo, então, é leve. Não.
Se eu falar, Patrícia, que a gente não teve muito sofrimento, eu estou mentindo. Mas se eu disser também que as nossas vitórias são bem maiores, que a nossa relação, o nosso amor é bem melhor, inclusive com outras pessoas, a pessoa da padaria que te agradece por você existir, e eu agradeço que ele exista também. Então, inclusão tem sinceramente a ver com todo mundo, com você que está em casa aí, com a gente, com os animais, com a nossa relação com o meio ambiente. Inclusão é tudo. Ai, que lindo, gente. E eu queria rapidamente mostrar aqui uma foto que está circulando aí nas redes sociais e emocionando muita gente, né? Que diz sobre a inclusão também no ambiente de trabalho. Vamos mostrar? E eu vou ler aqui o que a pessoa escreveu. Ela fala: uma mulher que tem um filho com autismo escreveu: o que aconteceria se contratar uma pessoa com autismo? No seu caso, Asperger síndrome. E a resposta foi: terá um funcionário organizado, eficiente, pontual e que não para até que a tarefa tenha sido realizada. E olha que frase linda: diferente não significa desativado. Muito bom aí para os tempos de rede social, né? Eu queria sensacional. muito interagir com a fala da Selma. Vamos lá rapidinho, que o nosso tempo infelizmente está acabando. Eu acho que você está assim, coberta de razão e existe um pudor muito grande da gente em perguntar à pessoa com necessidade específica: como eu te ajudo? Virar para um cego e falar: como eu falo de cor para você? Sabe? Eu acho que esse pudor precisa cair. Arrasou. Carlos, último recadinho para a gente encerrar o programa? É que o João tem uma frase que é ótima, né? Eu queria estar andando, mas estar na cadeira é muito melhor do que estar morto, né? Então, eu acho que é isso, né? A possibilidade de estar vivo é bem melhor do que qualquer outra alternativa. É isso aí, né? A vida é um presente mesmo que a gente tem que agradecer todos os dias. E eu queria, então, agradecer também a presença de cada um de vocês aqui também, hoje, com esse bate-papo aí tão gostoso, né? Em que eu também aprendi muito, a gente está aqui aprendendo diariamente. Espero que você de casa aí também tenha gostado e aprendido com a gente. Obrigada também, Clarita, pela presença, João, todos vocês aqui. Os livros aí da Selma e do Victor estão disponíveis aí nas nossas redes sociais. A gente vai colocar o link para quem quiser conhecer um pouco mais da história deles. Um grande beijo e até amanhã às 11 em ponto aqui na Rede Minas. Espero você. Tchau.